E aí, tudo bem contigo, né? Professor Fabiano Pereira, mais uma vez por aqui, com uma nova aula do nosso curso Direito Eleitoral Exemplificado. O mais completo e o melhor de tudo, gratuito curso de Direito Eleitoral disponível aqui no YouTube. Pode ter certeza de que você realmente está se preparando em alto nível para os próximos concursos da Justiça Eleitoral. Seja para o cargo de técnico, seja para o cargo de analista. É isso que nós estamos fazendo aqui no curso Direito Eleitoral Exemplificado. E desde já, recomendações, hein? Se você ainda não curtiu, curta o vídeo, inscreva-se no canal, cara, isso para mim é muito importante, porque se você não se inscreve no canal, o nosso canal não cresce. Se o nosso canal não cresce, eu fico bloqueado, não consigo disponibilizar mais conteúdo, especialmente gratuito para você. Então, vai lá, compartilha este vídeo com todos os seus amigos, viu? Onde você estiver participando de um grupo de estudo, seja no WhatsApp, no Facebook, ó, copia o link aqui embaixo e já manda para os amigos. Pessoal, meu presente para vocês, viu? Essa aula aqui sobre o tema X, o tema Y. Todo mundo vai te apoiar e todo mundo vai agradecer demais, viu? Esse é o meu projeto para você e o seu projeto para mim é compartilhar esse vídeo com seus amigos. Combinado? No nosso bate-papo de hoje, nós vamos tratar sobre um tema que despenca em provas de concurso, seja para o cargo de técnico, seja para o cargo de analista. Nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre competências do Tribunal Superior Eleitoral. Pode se preparar, porque tem muita coisa bacana e ó, vou te pedir atenção máxima, porque esses assuntos vão ser cobrados na sua prova. Quando a gente fala em competências do Tribunal Superior Eleitoral, é muito importante que você entenda que existem as competências originárias e as competências recursais. Nós já falamos sobre isso em outra aula, depois dá uma pesquisada aqui, tem outra aula falando sobre isso, uma aula antes dessa, tá? Então o que é a competência originária do TSE? É quando o processo já começa lá no TSE. E o que é competência recursal? É quando o processo começa numa instância inferior, seja da primeira instância, que é o juiz eleitoral, ou nos TRS, que é a segunda instância, e chega no TSE por meio de um recurso. A partir deste momento, nós vamos analisar as competências originárias do TSE, ou seja, aqueles processos que já começam tramitando no TSE. Quem quiser propor um tipo de ação, vai ter que propor direto no TSE. Não é no TRE, para depois entrar com recurso para chegar no TSE. Não, é direto no TSE. Por isso se fala competência originária. Então vamos lá. Olha só, o artigo 22 do Código Eleitoral, ele diz o seguinte, ó, compete ao Tribunal Superior Eleitoral processar e julgar originariamente. Processar no sentido de que o processo já vai tramitar lá no TSE e julgar no sentido de quem vai dar a última palavra, quem vai julgar aquele processo é o TSE. Letra A. Deixa eu mudar a cor do... Opa, volta aqui, rapaz. Deixa eu mudar a cor aqui do slide para ficar mais bonitinho, pra você entender melhor aqui, ó. O registro e a cassação de registro de partidos políticos, dos seus diretórios nacionais e dos candidatos a presidente e vice-presidente da República. Então aqui já aproveito para fazer as seguintes considerações. Você sabe muito bem, e nós vamos depois reforçar isso numa outra aula, que esse processo de criação de um novo partido político no Brasil, esse processo acontece onde? É no TSE. Os termos de criação estão lá na Lei 9.096/95, mas todo o processo ele se dá no TSE. Então, se um partido político ele é criado no âmbito do TSE, ele também vai ter o seu registro cassado por quem? Pelo próprio TSE. Eu acho que quanto a isso aí, não há dúvidas. A mesma coisa, em sentido semelhante, digamos assim, acontece com os diretórios nacionais de partido político. Quando o partido é criado, ou melhor, quando o partido está em processo de criação, ele começa a formar diretórios nos municípios, nos estados e nacional. Como assim? Não entendi. Olha só. Nós estamos criando no momento o PCUB. Vamos criar o PCUB? Vamos. O que é o PCUB? Partido dos Concurseiros Unidos do Brasil. Pronto, PCUB. Partido dos Concurseiros Unidos do Brasil. Fechou. Estamos criando o PCUB. O que vai acontecer? Depois a gente vai falar sobre o processo de criação dele, viu? Por enquanto quero só usar como exemplo aqui para ficar mais claro. Nosso curso se chama Direito Eleitoral Exemplificado. Então eu tenho que trazer os exemplos para você memorizar. PCUB. O PCUB
ele está em processo de criação. E antes até mesmo a gente conseguir um registro lá no TSE, a gente já vai criar alguns diretórios municipais. Por exemplo, a gente já pode criar um diretório municipal. Lógico que esse partido ainda não vai poder disputar as eleições. É só uma criação administrativa para facilitar o processo de colheita de assinaturas e por aí vai. Então a gente cria os diretórios municipais. Criamos aí nas principais cidades brasileiras. Todas acima de 200 mil eleitores, a gente tem lá uma unidade, um diretório municipal. Aí criamos também os diretórios estaduais. E criamos também os diretórios nacionais. Tá vendo aí? Então, quando nós falamos em criação de diretório nacional de um partido político, esse diretório nacional vai ser criado, ou melhor, vai ter o seu registro deferido por quem? Pelo TSE. Se é um diretório estadual ou um diretório municipal, o registro é feito no TRE. E aqui já tem uma pegadinha de prova. Qual é a pegadinha? É porque, às vezes a banca coloca que o diretório municipal de partido, ele é criado perante o juiz errado. E muita gente cai nessa pegadinha. Por que muita gente cai nessa pegadinha? Porque a gente sempre assimila tudo que envolve município, eleição municipal, ao juiz. Mas aqui é uma pegadinha. Não é. Juiz eleitoral não se envolve no processo de criação ou cancelamento de diretório municipal. Ele não se envolve. Então, diretório municipal ou estadual, ambos são criados onde? Perante o TRE do respectivo estado. E diretório nacional no TSE. Guarde essas informações, tá bom? No material em PDF, deixei aqui embaixo para você o material em PDF, tá? Só para reforçar, viu? Sempre que você estiver assistindo as videoaulas, tenha sempre o material em PDF do lado. Aqui embaixo já tem um link aqui para você clicar e fazer o download do seu material em PDF. Não deixe esse material de lado. O material em PDF ele é completaço. Ele tem mais de 1000 questões comentadas, ele tem resumos, ele tem mapas mentais. Pense no material que é completo. Então, sempre está assistindo as videoaulas com o material do lado, especialmente os resumos, tá? Para você ir complementando os seus resumos para você fazer as revisões posteriormente. Então, isso é essencial, tá bom? Então, vamos lá. E por último, compete ao TSE ainda as eleições para candidatos à presidência e vice-presidência da República. Pronto. Então, isso aqui nós já até falamos em outros momentos também. Tudo que envolve as eleições presidenciais fica a cargo do TSE. Então, se amanhã ou depois um membro do Ministério Público Eleitoral quiser propor uma ação de investigação judicial eleitoral em face de um candidato a presidente, é no TSE. Prestação de contas de candidato a presidente, é no TSE. Registro de candidatura de candidato a presidente ou vice, TSE. Tudo que envolve eleição para presidente e vice é no TSE. Mesmo raciocínio. O que envolve as eleições para governador, vice-governador, deputado e senador é onde? É no TRE. Competência originária do TRE. Eleição para governador, vice-governador, deputado estadual, deputado federal e senador. Isso foi o caso do DF, né? Deputado distrital. E eleições municipais, envolvendo candidato a prefeito, vice-prefeito e vereador, é o juiz eleitoral que vai tomar as rédeas. É assim que funciona. Então, se estamos numa eleição municipal, uma ação por uma representação por propaganda eleitoral irregular é proposta perante quem? Perante o juiz. Se é uma eleição para governador, e aí o governador fez propaganda eleitoral irregular, é perante o TRE que a ação é proposta. Candidato a presidente? Perante o TSE. Então grave isso aqui, gente. Pense num tema que cai em prova. Mas cai, não é pouco não. Isso cai é muito, isso despenca em prova de concurso. Então grave isso, tá bom? Para você não errar questão de bobeira na hora da prova. Compete ainda ao TSE os conflitos de jurisdição entre tribunais regionais e juízes eleitorais de estados diferentes. Como assim, professor? Não entendi. Vou te explicar. Gente, a lei eleitoral é um emaranhado, né? Aquela confusão toda. Tem dispositivo no Código Eleitoral que não foi recepcionado pela Constituição. E aí chega na hora da prova, a banca cobra aquele negócio. E da mesma forma, né? Tem alguns dispositivos que não foram recepcionados e a Justiça Eleitoral, alguns órgãos da Justiça Eleitoral aplicam aquele dispositivo. Cara, eu vou te falar, não é fácil não. Não é fácil não. Eu tenho dó dos advogados eleitoralistas, né? Porque os caras sofrem, né? E dificilmente você acha um que realmente é especializado nessa área. Então eu vou te falar, os caras sofrem demais. Mas enfim, o que eu quero que você entenda aqui? Às vezes, nós temos a lei eleitoral X. Acabou de ser publicada a lei eleitoral X. Essa lei eleitoral X, ela foi publicada, por exemplo, no mês de maio
e as eleições acontecem em outubro. Então, vamos supor que nós estamos no ano de 2022. Vamos supor, qual é o exemplo? 2022. Então, a lei eleitoral foi publicada no mês de maio. As eleições são em outubro. E aí o questionamento que se faz é o seguinte: essa lei que foi publicada agora em maio, ela já é eficaz nas eleições agora de outubro ou não? Começou-se a discussão. Começou-se a discussão. É eficaz, não é eficaz? Começou-se a discussão. Tá vendo aí? E aí, é eficaz ou não é? Gente, olha que bacana. Alguns TREs estão dizendo que sim, ela já se aplica agora na eleição de outubro, porque ela não altera o processo eleitoral, então ela já se aplica em outubro. Outros TREs estão dizendo, não se aplica em outubro não, porque essa lei aí alterou o processo eleitoral, então ela tem que respeitar o princípio da anualidade eleitoral. Tinha que ser publicada no mínimo um ano e um dia antes da eleição para produzir efeitos agora em 2022. Pronto, olha a bagunça, olha a confusão. Então eu tenho, por exemplo, o TRE de Minas dizendo que a lei se aplica agora nas eleições de outubro de 2022 e tem o TRE de São Paulo dizendo não se aplica. Dois TREs diferentes, cada um falando uma coisa. Então perceba que há um conflito entre os TREs. A lei eleitoral chama de conflito de jurisdição. Tecnicamente falando, os processualistas eles sabem melhor do que eu, o correto seria falar em conflito de competência. As competências, né, estão conflituosas. Então, um TRE fala que sim, outro fala que não. Pô, mas qual que deve prevalecer? Não dá para ter dois entendimentos sobre a mesma lei. Porque senão, os candidatos que estão no estado serão privilegiados e os outros prejudicados. Não faz sentido. Então, nesse caso, quando existe um conflito de jurisdição ou conflito de competência, quem é que vai decidir esses conflitos? É o TSE. Porque o TSE é o órgão que está acima dos dois TREs que eu citei. TRE de Minas, TRE de São Paulo. Então, quem decide esse conflito é o TSE. Então, esse processo ou esses processos vão ser enviados para o TSE. E o TSE vai dizer, ô TRE de São Paulo, TRE de Minas, vamos acabar com essa discussão aí. Na verdade, o entendimento que se aplica é esse aqui, ó. As eleições, a lei vai ser eficaz em 2022 e ponto final. Pronto, acabou. Não tem mais conflito agora, esse entendimento deve ser aplicado em toda a justiça eleitoral e acabou. Então por que o TSE é que decide isso? Porque ele que está acima dos TREs envolvidos. Simples assim. Agora vamos supor uma outra situação. Vamos pegar uma outra situação. Município de São Paulo. O município de São Paulo, ele faz divisa com vários outros municípios, né? Ele tem ali vários outros municípios na região metropolitana. Vamos supor que nós estávamos num período de eleições municipais, estávamos no período de eleição municipal, e aí um determinado candidato a vereador do município de Guarulhos, colocou propaganda eleitoral no município de São Paulo. Ele pegou a rodovia que ia para Guarulhos e colocou propaganda eleitoral ali, mas ele colocou em São Paulo, cara. Ele colocou em São Paulo. Ele é candidato em Guarulhos, cidade da região metropolitana. E aí começou a acontecer um conflito. Por quê? Porque foi proposta uma representação eleitoral contra esse candidato lá em Guarulhos, na zona eleitoral de Guarulhos. Aí o juiz eleitoral de Guarulhos, ele falou o seguinte, opa, eu não sou competente para decidir essa representação eleitoral. Quem tem que decidir essa representação eleitoral é o juiz eleitoral de São Paulo. Por quê? A propaganda eleitoral está lá em São Paulo. Então, eu não tenho jurisdição lá em São Paulo. Quem tem que resolver isso é o juiz eleitoral de lá. Aí é um conflito de competência? É. Porque aí o processo foi enviado para São Paulo. Chegou em São Paulo, o juiz eleitoral falou assim, opa, eu não sou competente. Tudo bem que a propaganda eleitoral está aqui, é irregular. Só que o cara é candidato em Guarulhos, o que eu posso fazer? Olha só que bacana, né? Então, o juiz de Guarulhos falou, não sou eu. O juiz de São Paulo falou, eu também não. Então há um conflito negativo de competência. Conflito negativo de competência. O que é esse conflito negativo de competência? Não sou eu que julgo, é você que julga. Tá vendo? Não sou eu, também não sou eu. Conflito negativo. O positivo é quando os dois falam assim, eu é que julgo isso. Não, eu é que julgo. Sou eu. Aí é conflito positivo, os dois querem julgar o mesmo processo. Agora nesse caso foi negativo. Não sou eu, também não sou eu. Quem é que vai decidir?
Aí quem decide esse conflito de jurisdição / competência é o TRE de São Paulo. Por que é o TRE de São Paulo? Porque esses dois juízes eleitorais estão vinculados ao TRE de São Paulo. Se os dois estão vinculados ao TRE de São Paulo, então o TRE de São Paulo é que manda ali na parada. Ele é que decide. Ah, essa situação quem vai julgar é o juiz de São Paulo. Ah, quem vai julgar é o juiz aí do Guarulhos. É o TRE de São Paulo que decide, não é o TSE, cara. Porque antes de chegar no TSE, tem um chefão ali que é o TRE de São Paulo. E os dois juízes estão vinculados ao TRE de São Paulo. Então quem decide é o TRE daquele estado, onde os dois juízes estão vinculados e trabalhando. Ficou claro? Até para antecipar, viu? Nesse caso, entende o TSE que a competência seria do juiz eleitoral de Guarulhos. Por quê? Apesar de o infeliz ter colocado a propaganda eleitoral, do candidato, né? Ter colocado a propaganda eleitoral no município de São Paulo, o objetivo era produzir efeitos onde? Lá em Guarulhos. Ele colocou na estrada, na rodovia, que todo mundo que trabalha em São Paulo usa para chegar em Guarulhos, né? Então assim, ele pensou, né? Vou colocar aqui, vai dar confusão, ninguém vai ver, porque não é em Guarulhos e tal. Mas o objetivo dele era atingir as pessoas que moravam em Guarulhos, os eleitores de Guarulhos. Então, quem vai analisar isso é o juiz eleitoral de Guarulhos. Agora, um outro exemplo. Suponhamos que um determinado candidato, vamos pegar um exemplo de um candidato que está disputando uma eleição para vereador. Então, o cidadão é candidato a vereador no município de Extrema. Acho que é município, Extrema é município mesmo, né? Vamos supor que seja. Então, o município de Extrema, no sul de Minas. É na divisa entre os estados de Minas e São Paulo, lá no município de Extrema. O que ele faz? Do lado ali tem o município de Bragança Paulista. Então, assim, na região já é típico as pessoas trabalharem em Bragança Paulista, que é uma cidade em São Paulo, e elas irem e voltarem todo dia, porque elas moram em Extrema. Então, veja só. O que o candidato resolveu fazer? O candidato foi lá no município de Bragança Paulista, na rodovia Fernão Dias, na 381, e colocou propaganda eleitoral lá. Quando a pessoa estava vindo de Bragança Paulista, que é em São Paulo, sentido a Minas, Extrema, ele via as propagandas eleitorais na rodovia. Então ele colocou em São Paulo. Ele é candidato em Extrema. E aí o que aconteceu? Extrema é Minas. O que aconteceu? O que aconteceu é que simplesmente, houve um conflito. Por quê? Porque um promotor eleitoral propôs uma representação onde? No município de Extrema. Mais uma vez, o juiz eleitoral disse: eu não sou competente. Essa propaganda eleitoral está lá em Bragança Paulista, inclusive é outro estado, eu não tenho nada a ver com isso. Aí o processo foi para o juiz eleitoral de Bragança Paulista. Quando chegou lá, o juiz disse: eu não tenho nada a ver com isso. Esse candidato é lá de Extrema, em outro estado, é Minas que resolve. Então eu tive um juiz eleitoral de Minas dizendo: não sou eu, um juiz eleitoral de São Paulo, TRE de São Paulo, dizendo: eu não sou o competente. Conflito negativo de novo. E aí? Quem é que vai decidir qual é o juiz que vai realmente julgar esse processo? Tá vendo? O detalhe aqui é o seguinte: eu tenho juízes vinculados a dois TREs diferentes. TRE de Minas, TRE de São Paulo. Consegue entender? Então são dois TREs diferentes. Então se o TRE de Minas ficasse responsável, deixa eu decidir isso aqui, ele vai puxar a sardinha para o juiz eleitoral dele. Se for o TRE de São Paulo que vai decidir, ele vai puxar a sardinha para o juiz dele. Então, já que é assim, para ninguém puxar sardinha para ninguém, quem decide é o TSE. Por que é o TSE que decide? É o TSE que decide porque o TSE está acima de todos esses tribunais regionais. Então, como o TSE está acima de todos esses tribunais regionais, tanto de São Paulo quanto Minas, é ele que decide. Então, é isso que está dizendo aqui, ó, nessa informação simples e básica, tá? Informação simples e básica. Então, muita atenção quando for responder as questões de prova. Por quê? A informação aqui da letra B é muito simples, né? Aqui ela é muito simples mesmo. Eu quero ver na hora da prova. Na hora da prova, a banca inventa um tanto de historinha, tá? Por isso que no material em PDF, tá aqui embaixo, eu deixei para você alguns exemplos. Analise os exemplos e, inclusive, anota nos seus resumos esses exemplos para você sempre revisar e jamais esquecer, para não errar uma questão de prova. Isso cai, inclusive, em provas discursivas. Quem vai fazer prova para analista tem que ficar esperto com isso aí. De vez em quando cai em prova discursiva. De vez em quando não, já vi umas duas questões, na verdade. Tá bom? Vamos lá. Próxima competência. Compete ao TSE processar e julgar originariamente a suspeição ou impedimento aos seus membros,
ao procurador-geral e aos funcionários de sua secretaria. Não vou entrar em detalhes aqui sobre o que é suspeição, o que é impedimento, porque isso você já estudou em outros momentos, em outras matérias, né? Especialmente em processo civil, processo penal. Mas é o seguinte, quando é que eu falo que alguém é suspeito? Eu falo que alguém é suspeito é quando esse alguém, ele tem alguma relação íntima de amizade com a pessoa. Quando ele é inimigo mortal e declarado daquela pessoa. Então, o julgador ou o servidor que está atuando no processo, o agente público que está atuando no processo, ele acaba sendo suspeito. Por exemplo, Doquinha é ministro do TSE. Doquinha é inimigo mortal de um candidato a presidente da República. E hoje o processo desse candidato a presidente da República está aqui nas mãos de Doquinha, ministro do TSE. Cara, nesse caso, o que o candidato a presidente vai fazer? Opa, esse ministro aí não, ele é suspeito, ele não pode atuar no meu processo, nós somos inimigos mortais. Eu vou comprovar que o tanque já falou mal de mim, já desceu a lenha e tal, inclusive quase saiu na porrada uma vez, tá aqui o registro ó, de uma revista antiga, não sei o quê. Sei lá, cara. Então quem vai arguir essa suspeição é o candidato a presidente. Ele não quer de jeito nenhum, aquele cara não pode tocar no processo. Porque existe uma grande chance de aquele ministro que vai atuar no processo simplesmente causar prejuízo ao candidato a presidente, querer ferrar com ele. A mesma coisa se fossem muito amigos. Quem é que pegou o processo? Ministro Coxinha. Aí sim, Coxinha, amanhã eu vou na sua casa tomar aquele uísquezinho de boa aí, comer aquela picanhazinha, pá, amanhã eu passo lá, viu? Fico feliz desse processo estar na sua mão aí. Aí é nóis. É a mesma coisa. O cara é suspeito. Ah, mas o candidato a presidente não vai falar que ele é suspeito. Não vai, mas aí o Ministério Público pode chegar. Opa! Esses dois aí agora opa com couve. De jeito nenhum. Isso aí é igual arroz com feijão. Não dá, não. Esses caras são suspeitos. O ministro não pode julgar o processo, não. Tem que chamar um substituto para julgar o processo. Isso é a suspeição. Quem é suspeito não quer dizer que vai ajudar ou prejudicar. Mas o cara é suspeito, entendeu? É uma presunção relativa de que vai acontecer alguma interferência positiva ou negativa naquele processo. Isso acontece não só com os ministros, tá? Isso vai acontecer com quem? Com o Procurador-Geral Eleitoral e com os próprios servidores da Secretaria. Às vezes eu sou um analista judiciário, e eu sou inimigo mortal desse candidato a presidente. E o processo dele está comigo. Eu vou analisar as contas dele. Não posso, cara. Eu sou suspeito, entendeu? Sou inimigo mortal dele e tal, eu sou suspeito. Então é assim que funciona. Então quem vai decidir essa suspeição é o TSE. Quando envolver essas pessoas aqui, ó, os próprios membros do TSE, o Procurador-Geral Eleitoral ou um servidor da Secretaria do TSE. Então quem diz se eles são suspeitos ou não é o próprio TSE. O TSE se reúne com seus 7 membros e decide se são suspeitos ou não. E a mesma situação com relação ao impedimento. O impedimento ele é um pouquinho mais amplo, né? Porque o impedimento é o seguinte. Impedimento é quando envolve, por exemplo, parente. Doquinha é ministro do TSE. E aí, a tia dele é candidata a presidente da República. O processo está na mão dele. Cara, é impedido para atuar, né, meu? A irmã dele, candidata, a mãe dele. Então, assim, são situações muito complexas. É uma presunção absoluta de que aquele ministro, aquele procurador-geral, aquele servidor vão acabar interferindo negativa ou positivamente no processo. Então, positivamente no sentido deles, né? Então, aí ele tem que chegar e dizer, ó, eu sou impedido, olha, não posso. Esse processo que é da minha mãe, eu não posso atuar nele, a lei me proíbe. Pronto. É impedido mesmo, não tem conversa não. Na suspeição, às vezes o próprio ministro fala assim, não, eu não tenho nada a ver com esse cara não sei o quê, não sou suspeito não, vou julgar o processo novamente. Aí o Ministério Público ou o interessado tem que chegar lá e falar, não, é suspeito sim. E aí o TSE se reúne para julgar. No caso do impedimento, cara, o próprio ministro tem que falar, opa, eu sou suspeito, ou desculpa, eu sou impedido, não posso atuar no processo. É uma coisa muito mais séria. Inclusive, pode dar nulidade, punição para o ministro que não falar que é impedido e por aí vai. Tá bom? E, letra D, compete ainda ao TSE processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, cometidos pelos seus próprios juízes e pelos juízes dos tribunais regionais eleitorais. Gente, esse é um dos tópicos mais chatinhos para você estudar com relação à competência para processar e julgar do
do TSE. É cruel, menino. Por quê? Porque aqui o Código Eleitoral diz uma coisa. A jurisprudência do TSE e do STF dizem outra. E aí, nesse mesmo sentido, a Fundação Carlos Chagas diz uma coisa. O CESP e as demais bancas dizem outra. Então, até isso você tem que saber. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte. Depois a gente vai ver isso com mais calma lá na parte de crimes eleitorais. Primeira coisa que eu quero que você entenda. Para o Supremo Tribunal Federal, só existem dois tipos de crime. Crime de responsabilidade, que é aquele relacionado ao exercício das funções. Lembra de Dilma Rousseff? Então, imputaram a ela um crime de responsabilidade. Pronto. Crime de responsabilidade é aquele que você comete no exercício das suas funções. O presidente não poderia fazer aquilo que se fez é crime de responsabilidade. Então isso está escrito na Constituição. É a primeira categoria de crime que está na Constituição. A segunda é crime comum. Ou seja, por eliminação, o que não é crime de responsabilidade é crime comum. Então só tem dois tipos de crime. De responsabilidade ou de crime comum. Diante do que eu acabei de te explicar, crime eleitoral é crime de responsabilidade ou é crime comum? É crime comum. Acertou. Então, de crime eleitoral é crime comum. Diante do que eu acabei de explicar, crime eleitoral é crime comum. Tá bom? Só que quando você está estudando o Código Eleitoral, o Código usa essas duas expressões. Crime eleitoral e crime comum, como se fossem coisas diferentes. Então, quando você está estudando a Constituição, você tem que ter a perspectiva A. Quando você está estudando o Código Eleitoral, a perspectiva B. Porque no Código Eleitoral você vai encontrar as duas expressões, como se fossem coisas diferentes. Crime eleitoral é uma coisa, crime comum é outra. Crime eleitoral é aquele relacionado às eleições. São aqueles previstos no Código Eleitoral. Tem que envolver a eleição. Tem que estar relacionado à eleição em si. Isso é crime eleitoral. Crime comum é aquele que não é eleitoral. Vamos ver se você está bom no negócio mesmo. No dia da eleição, Doquinha, conhecido meliante da cidade, foi flagrado quebrando o vidro de um carro e larapeando uma bolsa que estava em cima do banco. No dia da eleição, isso é crime comum ou crime eleitoral? Cara, crime comum. O que tem a ver com a eleição isso? É porque foi no dia da eleição. Se for no dia da eleição, problema. Mas isso é crime comum. Tem nada a ver. Não tem nada a ver com a eleição, do resultado da eleição em si, não. Impacta no resultado da eleição? Não tem nada a ver. Crime comum. No dia da eleição, Coxinha, conhecido meliante da cidade, foi flagrado distribuindo panfleto, santinho de candidato na porta do local de votação. E aí? Crime eleitoral ou crime comum? Não há dúvidas. Crime eleitoral. Isso impacta no resultado da eleição. Pronto. Entendeu a diferença então, né? Às vezes, esses dois crimes são conexos. Pode acontecer. Às vezes, os crimes são interligados. Pratica-se um crime comum para cometer-se um crime eleitoral. Pode acontecer. Pratica-se um crime comum para se cometer um crime eleitoral. Não entendi? Pode me dar um exemplo? Claro. Nosso curso se chama Direito Eleitoral Exemplificado. Então vamos lá. No dia da eleição, Doquinha, com os bolsos cheios de alguma coisa que eu não sei o que era. Eu preciso estufar os bolsos do caboclo. Estava andando pela rua, vi um carro parado, com a chave na ignição, e a porta travada. Ele falou, caracolas, como assim o cara conseguiu essa façanha? Ele só pegou uma pedra e puff, quebrou o vidro, abriu a porta, entrou. Dia da eleição. E aí, entrou no carro e está pilotando. Beleza? Crime comum ou crime eleitoral? Crime comum. E aí, ele enfiou a mão no bolso. No bolso dele estava cheio de santinho. Cheio de adesivo de candidato, por aí vai. Aí ele ia parando no carro. Fulano, faz favor, ó. Vota nesse candidato aqui, o cara é bom, viu? O cara é bom. Vota nesse aqui, o cara é bom. Distribuindo panfleto e santinho no dia da eleição. Olha só que interessante. Ele furtou esse veículo para
fazer propaganda eleitoral, para alcançar o maior número de pessoas e em todos os locais de votação do município para fazer propaganda eleitoral irregular, para praticar crime de boca de urna. Tá vendo? Então esses crimes são conexos, eles estão interligados. Quando eles estão interligados, olha o que diz aqui, ó. Compete ao TSE processar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, cometidos pelos próprios juízes e pelos juízes dos TRS. Tá vendo? Então esse crime comum, ele é conexo com o crime eleitoral. Esse furto do veículo é conexo com o crime eleitoral. Vamos só mudar a figura. Tira Coxinha, o conhecido meliante da cidade, e coloca o juiz fulano de tal. Juiz eleitoral falou, gente, o cara, sei lá o que aconteceu no dia lá, surtou, sei lá o quê, surtou não. Deu a louca lá e falou, tem que ajudar meu irmão a vencer essa eleição para vereador, questão de honra. O cara furtou, o cara é juiz eleitoral, velho. Furtou um veículo e foi distribuir panfleto lá do irmão dele na eleição. Pô, juiz eleitoral que cometeu um crime eleitoral e um crime comum. Esse crime comum é conexo ao crime eleitoral. Pronto. Agora vamos entender. Vamos pegar esse exemplo, tá? Esse exemplo. Vou usar só esse exemplo. Vou usar esse exemplo de um membro da Justiça Eleitoral que furtou um veículo e utilizou esse veículo para distribuir santinho pela cidade. Vou usar esse mesmo exemplo. Beleza, vamos lá. Gente, eu tenho duas situações, tá? Tenho duas situações. A primeira situação é a do Código Eleitoral. A segunda situação é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Supremo Tribunal Federal e... desculpa, que STJ, tô ficando doido. Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral. São duas situações diferentes. Então, vamos lá. O que diz o Código Eleitoral? O Código Eleitoral, ele diz o seguinte. Juiz eleitoral que comete crime eleitoral. Então, juiz eleitoral que comete crime eleitoral é processado e julgado por quem? Peraí, ficou muito grande aqui. Então, juiz eleitoral que comete crime eleitoral é processado e julgado por quem? Pelo Tribunal Regional Eleitoral. Não tem conversa. Aquele exemplo que eu dei. Um juiz eleitoral furtou um veículo, foi distribuir santinho dentro do carro. Então ele vai ser julgado por quem? Pelo Tribunal Regional Eleitoral. Não há discussão em relação a isso. Tá? É o que o código fala. E se foi um desembargador do TRE que cometeu esse mesmo crime eleitoral? O cara é juiz de TRE, ou seja, desembargador de TRE, no dia da eleição lá na capital, vamos supor que seja o TRE de Minas. Lá em Belo Horizonte ele furtou um veículo, foi distribuir santinho. Quem é que vai processá-lo e julgá-lo? De acordo com o que está escrito no código, é o Tribunal Superior Eleitoral. Então é o TSE que vai processá-lo e julgá-lo. Tá bom? É o TSE que vai processar e julgar esse desembargador que cometeu esse crime eleitoral. E se foi um próprio ministro do TSE que cometeu esse crime eleitoral? Foi um ministro do TSE que cometeu o crime eleitoral. Quem é que vai processá-lo e julgá-lo? Segundo o que consta no Código Eleitoral, quem vai processá-lo e julgá-lo é o próprio TSE. Então, seus colegas vão se reunir e o próprio TSE é que vai processar e julgar. Então o próprio TSE? É o próprio TSE. É o próprio TSE que vai processar e julgar. Tá bom? Então se um ministro do TSE pratica crime eleitoral, mesmo que seja um crime conexo com um crime comum, então quem vai processar e julgar é o TSE. Isso mesmo. Se é um desembargador de TRE que comete um crime eleitoral, quem vai processar e julgar é o TSE também. Se é um juiz eleitoral que comete um crime eleitoral, quem vai processar e julgar é o TRE. Isso. É só seguir a setinha aqui, ó. Juiz eleitoral cometeu o crime eleitoral, quem julga? TRE. Desembargador de TRE cometeu o crime eleitoral, quem julga? TSE. Ministro do TSE cometeu o crime eleitoral, quem julga? É o próprio TSE. Pronto. É o que está escrito onde? É o que está escrito no Código Eleitoral. Tá aqui, ó. Vixe Maria, fiz caca aqui. Peraí, voltando aqui, ó. Então isso é o que está escrito onde? É o que está escrito no Código Eleitoral. Tá bom? É o que está escrito no Código Eleitoral. Beleza. Agora, a gente tem uma outra situação.
Qual é a outra situação? A outra situação é daquele, voltando aqui, enquanto eu resolvo aqui, viu? A outra situação é aquela que está prevista onde? É aquela que está prevista na jurisprudência do STF e na jurisprudência do STJ. Porque o próprio STF já falou o seguinte, para nós aqui do STF, esses artigos do Código Eleitoral aí não foram recepcionados pela Constituição de 88. O Código é de 65, a nossa Constituição é de 88. A nossa Constituição, naquela parte que trata de organização do Judiciário, competências do STF e do STJ, artigo 101 a 106, né, 107, a nossa Constituição não fala a mesma coisa que o Código. Nossa Constituição fala diferente. Então, para nós do STF e do TSE também, esses artigos não foram recepcionados. Então, para o STF e o STJ, o que vale na prática? Vamos lá. Para eles, na prática, vale o seguinte. Deixa eu achar aqui a minha cor aqui, ó. Juiz eleitoral que pratica crime eleitoral vai ser processado e julgado por quem? Vai ser processado e julgado pelo TRE. Aqui não muda, tá, gente? Então, juiz eleitoral que comete crime eleitoral vai ser processado e julgado pelo TRE. Aqui não muda. Aqui não muda nada. Beleza. Agora, desembargador de TRE que comete crime eleitoral vai ser processado e julgado por quem? Pelo Não, deixa eu fazer um separado aqui, ó. Pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, desembargador de TRE que comete crime eleitoral vai ser processado e julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Superior Tribunal de Justiça. Ok? Tranquilo aí? Beleza. E o ministro de TSE que comete crime eleitoral? Esse ministro de TSE vai ser processado e julgado por quem? Pelo Supremo Tribunal Federal. Acabou. Pelo Supremo Tribunal Federal. Acabou. Então, tá vendo que o Código diz uma coisa e a jurisprudência do STF/TSE dizem outra? São duas coisas diferentes. A única coisa que bate é essa primeira aqui, ó. Juiz eleitoral vai ser julgado pelo TRE, juiz eleitoral julgado pelo TRE. Beleza. Tanto no Código quanto na jurisprudência do TSE e do STF batem tudo certinho. Agora, os outros dois níveis já não bate mais. Aí, gente, vem aquela pergunta cruel, né? Professor, o que eu tenho que marcar na hora da prova que é o que interessa? Eu quero acertar a questão. Eu sei que você quer acertar a questão. Então, primeira coisa, por incrível que pareça, por mais absurdo que possa ser, o CESP, a FCC, a Fundação Carlos Chagas, cobra o que está escrito no código. Ela cobra o que está escrito no código. Mas não é isso que vale no dia a dia? Professor, hoje, na prática, hoje um juiz eleitoral, na prática mesmo, ele foi lá e cometeu um crime eleitoral. Quem vai processá-lo e julgá-lo? Na prática, TRE, porque isso não muda, nem de acordo com o código, nem de acordo com a jurisprudência. Agora, hoje, na prática, professor, um desembargador de TRE cometendo um crime eleitoral. Quem vai processá-lo e julgá-lo? Superior Tribunal de Justiça. Na prática é assim. Então por que a FCC cobra? Não sei. Tem que perguntar para ela. Ô, miséria. E já entrei com recurso em outras questões, não adiantou nada, não manteve mesmo, gabarito, não quis nem saber. É o que está no código. Então, a primeira coisa é você analisar, né? Quando você vai estudar algum concurso, você vai fazer algum concurso organizado pela FCC, tiver escrito assim, ó, segundo o Código Eleitoral, a banca está querendo saber o que está escrito no Código Eleitoral. Então, você vai responder o que está escrito no Código Eleitoral. Simples assim. Fazer o quê, né? Simples assim. Vamos responder o que está escrito no Código Eleitoral. Tá bom? Cuidado com esse detalhe. Agora, se for CESP ou outras bancas, aí, até então, as questões cobradas até então, né? Pode ser que mude amanhã ou depois, mas dificilmente, são com base no entendimento do STF e do STJ. Desculpa, STF e TSE, que é esse segundo aqui, ó. Então, para CESP, vou até colocar aqui, ó. Deixa eu escrever isso aqui, fica mais bonitinho, né? Aqui, ó. Aqui é FCC. Aqui, CESP e as demais bancas. CESP e demais bancas aqui. Agora, cuidado, né?
Às vezes, eu nunca vi não, mas quem sabe amanhã ou depois, o próprio CESP pode chegar e falar o seguinte: de acordo com o Código Eleitoral, a quem compete processar um desembargador de TRE que comete crime eleitoral. Ué, se o CESP falar assim, de acordo com o código, cara, de acordo com o código, é o TSE. Tá vendo? Pode ter uma pegadinha assim. Então é um assunto chatinho. A gente tem que ficar muito atento, muito atenta, para não errar a questão de bobeira na hora da prova. Tá bom? Ficou claro? Agora veja só. Juiz de direito. Juiz de direito que comete um crime comum. Ele é processado e julgado por quem? Processado e julgado pelo TJ, onde ele é vinculado. Juiz eleitoral. Anota aí, juiz eleitoral, que no dia da eleição chegou em casa e se deparou com esposa com outro. O cara ficou triste demais, cara. Pegou o revólver e pá, matou os dois. No dia da eleição. Sei lá o que aconteceu. No dia da eleição, né, chegou em casa mais cedo ou mais tarde, eu fui almoçar em casa, chegou lá, a esposa com o outro, tá, e pá, matou os dois. Cara, isso é crime eleitoral? Não, mas foi no dia da eleição. Isso não é crime eleitoral. Quem vai processar e julgar esse juiz eleitoral, que estava trabalhando, inclusive, no dia, matou duas pessoas, homicídio. Tribunal de Justiça. Quem vai processar e julgar é o TJ. Não tem nada a ver com justiça eleitoral, não é um crime eleitoral. Não tem nada a ver. Ficou claro? Aqui embaixo tem um material em PDF. No material em PDF, eu fiz item a item, tá? Inclusive tem um mapa mental. Ó, esse mapa mental é para você nunca errar uma questão em prova, tá? Pega esse mapa mental, se quiser até imprimir e colocar num local bem visível para você fazer revisão na véspera de prova, tá? Pega esse mapa mental, estuda o mapa mental. Com esse mapa mental que nós criamos, você não tem como errar uma questão dessa. Tá aqui embaixo, tá? Não tem como você errar uma questão dessa. Tá bom? Isso aqui, quando cai, por exemplo, se a banca quiser fazer uma questão difícil na prova discursiva, por exemplo, ela arrebenta. Então, não vamos cochilar nisso aqui. Tá? É chegar na hora da prova e garantir os pontos. Combinado? Então, são dois posicionamentos. Uma coisa é o que está no código, outra coisa é o que está no entendimento do STF e do STJ. Exemplo prático. Olha essa questãozinha aqui, ó. Concurso TRE do Paraná, técnico judiciário, Fundação Carlos Chagas. A competência para processar e julgar, cortou um pedacinho aqui, né? Processar e julgar originariamente os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, cometidos pelos juízes do TSE. Juiz do TSE é quem? É o ministro do TSE. Então, o ministro do TSE que comete crime eleitoral, quem é que vai processar e julgar? Quem vai processar e julgar? Letra B. O próprio TSE. Essa foi a resposta. Mas por quê? Questão da FCC. Ô professor, interessante que aqui no enunciado a banca nem colocou assim, conforme o código. Nem isso ela colocou. Conforme o código, né? Nem isso ela colocou. E o pior, gente, é que a banca, a miséria, ainda coloca aqui, ó, STF. Ô, miséria. E aí rebenta com a gente, né? Aí o candidato fica lascado no dia da prova. Se não tivesse STF aqui, até que ajudava bastante, né? Mas coloca STF, TSE, aí complica. Mas FCC agora você já sabe qual é o entendimento. Agora olha essa questãozinha aqui do CESP, ó. Compete ao TSE processar e julgar originariamente os crimes eleitorais e os comuns, a eles conexos, cometidos pelos seus próprios ministros e pelos juízes dos TREs. Sabe o que o CESP colocou nisso aqui? Errada. Por que errada? Porque compete ao STF, ó, ministro do TSE são processados e julgados pelo STF e ministros e desembargadores do TRE são processados e julgados por quem? STJ. Então, por isso o CESP considerou essa afirmativa errada. Tá vendo? Direito eleitoral exemplificado. Então, estão aí os exemplos. Lá, no seu material em PDF, está aqui embaixo, você também tem outros exemplos para você nem no sonho errar uma questão dessa na hora da prova. Tá bem? Um abraço, a gente se vê em breve. Até mais. Ah, um ponto importante. Olha, lembre-se de que aqui embaixo, tá? Aqui embaixo, você tem um campo para postar suas perguntas,
seus questionamentos. Ah, tô com a dúvida nisso, naquilo. Pode postar aqui. À medida do possível, eu venho passando por aqui, a gente vai conversando, tá? Pode postar aqui embaixo. E ó, se você não se matriculou ainda na nossa comunidade, tá perdendo tempo, cara. A nossa comunidade Foco na Justiça Eleitoral, que é uma comunidade, a única do Brasil, que você vai ter a presença de um técnico da Justiça Eleitoral, de um analista da Justiça Eleitoral, 2 professores que vão te conduzir nesses próximos meses rumo à aprovação nos concursos da Justiça Eleitoral. Você tem que estar junto com a gente. Clica aqui embaixo nesse link que eu deixei na descrição do vídeo para você obter mais informações sobre a comunidade Foco na Justiça Eleitoral. E não tem desculpa, você só não vai participar se você não quiser. Desculpa você não tem, eu te garanto, tá bom? Só clicar aqui embaixo e qualquer dúvida, entre em contato comigo que a gente vai conversando, tá bom? Dá o seu like, compartilha com seus amigos e a gente vai se vendo por aí. Um grande abraço, até mais!